melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei. Cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Terça da Alegria. Espero que você esteja bem. Ansiosos para as férias? Eu tô pra caramba. Semana que vem você entra em férias e é para entrar de verdade. Você que tá com tudo em dia, você que tá tudo arrumadinho, com todos os seus exercícios feitos, assistindo todas as aulas, você precisa descansar na próxima semana. Por quê, Carol? Porque quando você voltar, o ritmo vai ser muito intenso. Vem as últimas semanas de conteúdos, depois vem reta final, depois vem um monte de coisa até o Enem. Então, o seu ritmo após as férias, ele vai ser corridão. Então, você precisa, para não ter um troço aí, para não ficar cansado ao extremo e dar algum blade aí, você precisa descansar. Então, acorde um pouco mais tarde na semana que vem, faça uma atividade física, assista uma série, veja vídeos, filmes, descansa da forma como você preferir. Mas, Carol, eu vou ficar me sentindo muito culpado se eu não fizer nada. Cara, então vai fazer exercício, vai fazer coisas mais leves, tá? Vai assistir uma série que tenha a ver com o conteúdo, mas descanse. Essa é a minha dica, esse é o meu conselho para você, porque você vai ter ainda um segundo semestre bem intenso até o Enem. Então, você precisa, sim, dar uma descansada, beleza? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito temido pela galera aí, né? A galera, a gente está vendo ao longo das últimas 2 semanas os conteúdos de relações numéricas, né? Nós conversamos sobre as relações numéricas massa, mol, depois a gente falou sobre volume fora da CNTP, dentro da CNTP, várias coisas. Hoje a gente vai começar a encaixar essas relações numéricas dentro de problemas químicos, que é o que a gente chama de estequiometria. Daí vem aquela ideia de que a química se resolve tudo pela regra de 3, né? Tem essa piadinha que a galera adora falar. Isso vem da estequiometria. Sim, a estequiometria você vai usar muita regra de 3 para resolver as suas questões, muitas mesmo. Só que não vai ser só isso. Você vai precisar ter uma base para fazer a relação entre a regra de 3 e essas relações numéricas existentes, tá? Então, a estequiometria não é nada mais, nada menos que um problema matemático, regra de 3, que vai envolver uma interpretação sua, ou seja, português. Você vai ter que saber ler o problema, identificar o que ele está falando para tu e, por fim, conseguir analisar as relações numéricas, mol, massa, volume, etc. Então, a estequiometria existe, eu criei da minha cabeça, muitos professores também criaram aí em diversos momentos, um passo a passo para você resolver qualquer problema de estequiometria. Essa estequiometria, ela se divide em caso geral, rendimento, gases fora da CNTP, excesso e reagente, reação consecutiva. Nós vamos ver todas essas. A gente começa falando de caso geral e rendimento. No Enem, já caiu caso geral, que é o mais comum, rendimento, e reação consecutiva e reagente impuro. A última questão de estequiometria que caiu envolveu pureza e rendimento. Então, vamos prestar atenção, hoje a gente já começa tentando facilitar um pouco a sua vida dentro da estequiometria. Só te contando uma babado para a gente começar, lá no YouTube, no canal do ProEnem, tem vários vídeos curtinhos, né? São, como a gente chama, Juan?
Playlists. No canal do YouTube do ProEnem tem playlists de temas diferentes. Tem uma playlist minha de estequiometria, que são vídeos mais curtos, que te ajudam também a entender essas aulas. Então, saindo daqui, vai lá dar uma olhada nesses vídeos de estequiometria, claro que olhando as aulas que você está tendo aqui ao vivo, beleza? Vamos lá para o quadro, para a gente começar? Para a gente entender e facilitar a nossa vida, a estequiometria segue um passo a passo. O primeiro passo na estequiometria para a gente, né, é achar a reação. Nós ficamos aí 2 aulas falando de reação, balanceando reação, resolvendo reações químicas aí, para chegar nesse momento e a gente entender o que é uma reação. Então, se uma questão do Enem me der escrito a minha reação, eu vou ter que transformar para numéricos e elementos químicos, escrever conforme a equação que a gente conhece, a reação que ele está escrevendo para você no enunciado. Geralmente, nas questões do Enem, essas equações elas já vêm, essas reações químicas elas já estão na questão. O meu segundo passo é balancear a reação. Como que eu faço o balanceamento dessa reação? Pela regra do macho, tá? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ah, Carol, mas você uma vez comentou com a gente sobre balanceamento por oxirredução. No Enem nunca caiu. No Enem a gente consegue fazer qualquer balanceamento pela regra do macho, seguindo a regra de metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O nosso quarto passo na estequiometria é identificar as substâncias envolvidas. Como assim, Carol? Eu vou ter numa reação química reagente e produto. Posso ter mais de um reagente, posso ter mais de um produto, posso ter 10 reagentes, 10 produtos. As relações que existem, elas precisam ser identificadas. Eu vou relacionar a água com gás carbônico, eu vou relacionar o H2 com não sei quem. As substâncias que estão sendo envolvidas, elas precisam ser demarcadas. É por isso o nosso quarto passo. O nosso quinto passo é a identificação ou identificar agora as grandezas envolvidas. E aí, quando eu chego aqui em grandezas, eu puxo. Vai ser mol? É mol com massa? É mol com mol? É massa com molécula? É molécula com volume? Então, eu tenho diversas relações de grandezas que eu posso envolver dentro de uma estequiometria. Que é por isso que você precisa ler bastante o seu problema. É um problema de português que você vai ter que interpretá-lo. E, por fim, são as minhas regras de 3. Não necessariamente eu vou ter uma só. Por exemplo, quando eu for falar de rendimento, eu vou ter mais de uma regra de 3. Então, na estequiometria, eu posso ter várias regras de 3, tá? Só que só te lembrando, na estequiometria, essa regra de 3, o que é regra de 3? Você tem 3 grandezas e uma incógnita. Na estequiometria, na primeira linha da regra de 3, o padrão. É o que você tira da reação, é o que você sabe. E na sua incógnita, o que você tira do problema. É o que você está relacionando ali com o problema, beleza? Terceira coisa que a gente vai conversar aqui, que quando a gente for falar de estequiometria, você vai lembrar que é como se fosse uma regra, uma receita de bolo, tá? Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, você sabe que você tem 4 ovos para 2 xícaras, eu não faço a menor ideia como se faz um bolo, tá? Eu tô inventando aqui. 4 ovos para 2 xícaras de farinha. A minha proporção para o bolo ficar pronto são 4 ovos para 2 xícaras. Essa é a minha proporção, esse é o meu padrão. Se eu dobro a minha quantidade de ovo, se ao invés de 4 eu coloco 8 ovos, eu vou precisar dobrar também a minha quantidade de xícara.
é a minha proporção, é a minha relação, é a minha receita do bolo. Na estequiometria, a sua receita do bolo vem da reação. A sua receita do bolo vem do que a reação está te dando. Aí, para a gente entender a estequiometria, a gente precisa efetivamente, só escrevi para você tudo que eu tinha escrito ali, ir para uma questão de caso geral, para você entender. Não tem mais teoria do que isso que eu te disse. Para a gente entender estequiometria, a gente precisa obrigatoriamente estar dentro de um problema para entender o que eu estou falando. Então vamos lá. Ó, o clorofórmio foi introduzido como anestésico em procedimentos cirúrgicos no século XIX na Inglaterra. Entretanto, o seu uso foi gradativamente abandonado devido ao seu alto grau de toxicidade, sendo substituído por substâncias anestésicas mais adequadas. O clorofórmio pode ser preparado pela reação entre o metano e o cloro que está aqui. Primeira parada, lembra do nosso passo a passo? Achar a reação. Eu já tenho. Eu não preciso achar, ela já está ali. Eu vou escrever lá no quadro. Rosito, deixa aí, por favor. Escrevi. Meu primeiro passo foi. Meu segundo passo, eu vou ver se ela está balanceada. Se ela não estiver, eu vou ter que balancear. Aí eu venho para cá. Para você ver se ela está balanceada ou não, também tem que ser pela regra do macho. Então eu começo lá. Tenho algum metal? Não. Tenho ametal? Tenho. Cloro. Carbono também é, mas o carbono está sozinho lá, lembra? Cloro. Quantos cloros você tem? 3 vezes 2, 6. Vou para lá. 3 cloros aqui, mais 3 cloros aqui. 6 cloros aqui também. Então, eu tenho 6 cloros aqui, 6 cloros aqui. Não preciso mais balancear o cloro. Vou no carbono agora. 1 carbono aqui, 1 carbono aqui. Não preciso mexer no carbono. Vou para o hidrogênio. 4 hidrogênios aqui, 1 mais 3, 4 hidrogênios ali. A minha reação, ela já está balanceada. Então, eu já achei a reação, ela já está balanceada, eu não preciso fazer nada. Só vou precisar observar o seguinte, a relação é de 1 mol desse cara, para 3 mols desse cara, para 1 mol desse cara, para 3 mols desse cara. Essa é a minha receita de bolo, esse é o meu padrão. Eu sempre vou ter 1 para 3, sempre. Sempre que eu tiver 1 metano, eu vou precisar de 3 cloros que irão produzir 1 de cloro metano e 3 HCl's. Essa é só a receita do bolo. Você não usou lá 4 xícaras, 2 xícaras para 4 ovos, você sempre vai usar 1 para 3. Produzindo 1 para 3. Essa é a relação que você tem. Aí eu vou pro problema. Até agora, eu não li observando nada. Eu estou seguindo o meu passo a passo. Eu tenho a reação, ela está balanceada. E o meu terceiro passo é o seguinte, eu vou identificar as substâncias envolvidas. Eu vou ler o meu problema. Agora eu começo a observar. A quantidade de cloro. Opa, quem é a minha substância envolvida no problema? O cloro. Porque eu poderia relacionar cloro com metano, metano com não sei quem é esse, com esse. Eu já sei que é cloro. Marquei o cloro. Aí eu continuo lendo. A quantidade de cloro em gramas necessária para produzir 1,5 mol de clorofórmio. E eu estou lendo sem precisar observar a quantidade, eu só quero achar a substância. Ele está falando do clorofórmio. O clorofórmio é esse aqui. Então, a minha relação é entre o cloro e o clorofórmio. Eu não uso isso aqui para nada, eu não uso isso aqui para nada. Eu só usaria para balancear. Como já está todo mundo balanceado, a minha relação é desse cara com esse cara. Já acabou o seu problema. Você já identificou quem você está relacionando. Tá vendo como é um problema matemático? Mas é um problema. Agora eu vou ler o que eu estou relacionando. Identifiquei as substâncias. Agora eu vou identificar as grandezas. Eu estou relacionando mol desse cara com mol, massa com massa, massa com mol. O que eu estou relacionando? Aí eu vou lá no problema ler novamente. Eu vou ler esse problema 500 vezes.
A quantidade de cloro em gramas, se eu estou falando gramas, eu estou falando massa. Então, eu venho aqui. Qual é a quantidade de cloro em massa? Escrevi do lado da minha seta para eu saber o que eu quero do cloro. Eu quero a massa. Então, eu já sei que a grandeza do cloro envolvida é massa. Vou continuar. Necessária para produzir 1,5 mol. Então, qual é a grandeza do clorofórmio envolvida? Mol. Então, a minha relação é massa e mol. E não tem problema nenhum as minhas relações serem diferentes. A minha relação é entre massa e mol. Achei as grandezas. Agora eu vou montar a minha regra de 3. Qual é a minha regra de 3? O padrão é sempre a minha primeira linha. O que eu tiro do problema é a minha primeira linha. Carol, mas como assim o que eu tiro do problema? O que eu quero do cloro não é massa? Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui eu tenho que colocar os valores que eu sei. Aqui eu tenho que colocar o padrão. Aqui eu tenho que colocar o que eu tiro da reação. Ué, Carol, mas como é que eu vou saber a massa do cloro? O Enem, ele te dá, olha aqui, a massa do cloro é 35,5. Cuidado, que é de 1 cloro. A minha molécula é Cl2, então é 35,2 vezes 2. Isso aqui dá 71 gramas. 1 mol de cloro pesa 71 gramas. Mas na minha receita do bolo, eu não tenho 1 mol de cloro. Na minha receita do bolo, eu tenho 3. Então, vai ser 3 vezes 71. 3 vezes 71. Carol, por que esse 3 mesmo? Não entendi. Esse 3 vem da quantidade de mols de cloro que eu tenho na minha receita do bolo. Então, eu tenho 3 mols de cloro. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Com 3, 24. 243 gramas de cloro. Vou de novo. Por que eu estou usando grama? Por que eu estou usando massa? Porque o meu problema quis massa. Aí, onde eu achei essa massa? Eu fui lá na tabela periódica e vi que o cloro... Não, na tabela, porque o Enem não tem tabela, o Enem me dá um dado. Eu vi que o cloro pesa 35,5. Se eu tenho 2, cada Cl2 pesa 71. Mas eu não tenho só um Cl2, eu tenho 3. Então, na verdade, eu vou ter 3 vezes 71, que é a mesma coisa que 243 gramas. Eu sei, então, que essa quantidade de massa do cloro sempre vai produzir, aí eu vou olhar o que eu quero do outro, quero mol. Sempre vai produzir 1 mol de clorofórmio. Essa é a minha relação padrão. Eu tirei ela da equação, eu tirei ela da reação. Eu tirei ela do que eu sabia de cloro, do que eu sabia do clorofórmio. 243 gramas sempre irão produzir 1 mol. Aí eu vou lá na minha pergunta. Quantos gramas de cloro serão necessárias para produzir 1,5 mol de clorofórmio? Então, olha a pergunta. Meu X tem que ficar naquilo que eu quero saber. Quantos gramas de cloro são necessárias para produzir 1,5 mols de clorofórmio? Como é que eu resolvo essa conta, Carol? Se é regra de 3, eu multiplico cruzado. 1 vezes x, x, que é igual a 243 vezes 1,5. 243 vezes 1,5 é 364,5. O quê? Qual é a minha pergunta? Calma aí. Qual é a minha pergunta? Massa, gramas. Tudo bem? Ah, a professora está aqui fazendo besteira. Não é 243, é 213. 71 vezes 3 é 213. Aqui, ó. 213 vezes 1,5, 319,5 gramas.
Isso daqui é a quantidade em gramas de cloro necessárias para produzir 1,5 mols de clorofórmio. Regra matemática, regra de 3. Química, identificar massa e mol. Problema de português, identificar o problema. Tá? Isso daqui, olha o que eu já vou te introduzir. Isso daqui é o seu valor teórico. Isso daqui é o que equivale para você a 100% de rendimento. Se você conseguisse efetivamente produzir, fazer com que essa reação acontecesse, você teria esse valor. Aí eu já trago o rendimento para dentro dessa questão. Qual é o rendimento? Aí olha como é que a questão poderia fazer com você. A resposta está ali, gabarito, vamos ali ver se existe esse gabarito, né? Vem cá. 319, aproximadamente, gabarito letra C. Carol, e se ele me falasse assim, qual é... Olha a pergunta, desculpa, Juan. Se eu colocasse assim, ó, a quantidade de cloros, esse rendimento, ele não é de 100%. É um rendimento de 50%. Esse valor aqui, ele não seria a resposta. Por que ele não seria a resposta? Porque o meu rendimento, ele seria menor. Rendimento é sempre em cima do valor teórico. O seu valor teórico corresponde a 100% de rendimento. Tira o print, que eu vou passar para a próxima questão e a gente vai fazer rendimento junto com ela. Foi? Olha agora, para você entender melhor. Rendimento, você não vai ter mais trabalho, a não ser fazer mais uma regrinha de 3. Basiquinha. Deixa eu apagar esse aqui. Você vai começar a sua estequiometria normal, como se você estivesse fazendo o caso geral. Vamos lá ler comigo. Ó, preste atenção. NPPL. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com o enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. Tá ali, a reação química. Então, teu primeiro passo, achar a reação. Eu não preciso, ela já existe ali. Eu só vou escrevê-la lá no quadro. Ó. AG2S mais AL produzindo AL2S3 mais prata. A reação eu já tenho. Eu vou nem ler o problema. Eu vou ver se ela está balanceada. Vem aqui. Quantas pratas eu tenho? 2. Quantas pratas eu tenho? 1. O que eu faço? Preciso balancear. Estou seguindo a regra do macho. Comecei pelo metal, que é a prata. 2. Eu preciso ter 2 aqui. Coloquei. Eu tenho agora alumínio também. 1 alumínio. Aí do lado de lá, 2 alumínios. O que eu preciso fazer? Balancear esse alumínio do lado de cá. 2. Vou para o enxofre. 1 enxofre, 3 enxofres. Não posso, tenho que balancear o enxofre. Lembra que a gente sempre balanceia pelo valor maior. Então, aqui, eu tenho que ter 3 enxofres. 3 enxofres, 3 enxofres. Mas, professora, quando você faz isso, você altera a quantidade de prata. Você passa a ter 3 vezes 2, 6 pratas. Aqui você tinha 2, não tem problema nenhum. Aqui, o meu átomo está só, minha substância está sozinha. É só colocar o 6. Agora está todo mundo balanceado, ó. 3 vezes 2, 6. 6 pratas. 2 alumínios, 2 alumínios. 3 enxofres, 3 enxofres. Todo mundo balanceado. O que eu sei, então? Que 3 sulfetos de prata precisam de 2 alumínios, originando 1 sulfeto de alumínio e 6 pratas. Isso daqui é o meu valor, é o meu padrão, é como a minha reação acontece, tá?
Isso aqui é exatamente como a minha reação acontece. Agora eu vou para o problema, agora eu vou ler. Qual é o meu quarto passo? Eu vou identificar as substâncias. Utilizando o processo descrito com 80% de rendimento, deixa isso para lá, não olhe para isso agora. A massa aproximada de prata metálica, opa, vou lá marcar a prata, porque eu já sei que é dela que meu problema está falando. A massa de prata aproximada, regenerada na superfície de um objeto que contenha 7,44 gramas de sulfeto de prata. Opa, tá vendo que eu tô lendo uns números super aleatórios. Por quê? Porque eu não tô fazendo nada além de identificar quem eu tô relacionando. Não vou usar alumínio para nada, não vou usar sulfeto de prata para nada. A minha relação é a prata com sulfeto de prata, sulfeto de alumínio, perdão. Agora eu vou voltar para lá. Por que eu vou voltar para lá? Porque eu achei a reação, balanceei a reação e identifiquei a substância. Agora eu vou identificar as grandezas. É mol, é massa, molécula, é volume, é o quê? Utilizando o processo descrito com 80% de rendimento, estou cagando para 80% de rendimento ainda. A massa aproximada de prata. O que eu vou escrever ali do lado da minha prata? O que eu quero dela? Eu quero a massa. Escrevi. Vou continuar lendo. A massa de prata aproximada, a massa de prata metálica regenerada a partir de um objeto de sulfeto de prata, 7,44 gramas. O que eu sei, então, do sulfeto de prata? Também sei a massa. Então, a minha relação é entre massa e massa. Agora sim, eu vou atrás do meu padrão. Como assim atrás do meu padrão? Porque se eu estou falando de massa desse cara, eu tenho que saber quanto disso produz de massa na minha receita do bolo, que é o que eu tiro da tabela periódica, que é o que eu tiro dali. A minha questão dá aqui, ó, os valores de prata e enxofre. A prata pesa 108. Se eu tenho duas, eu vou multiplicar por 2. Duas pratas. Até agora eu não botei aquele 3 ali, não. Eu estou descobrindo quanto pesa o AG2S. 108 vezes 2 mais 32. Vou até usar agora aqui para te não errar. 108 vezes 2 mais 32. Dá 248. Um AG2S dá 248. Só que no bolo eu não uso um AG2S só, eu uso 3. Quer dizer, então, que eu tenho 744 gramas. Da onde você sai isso? 248 vezes 3. 744 gramas. Isso é o meu padrão, é o que eu tiro dali. E aí eu sei que esse valor produz 6 mols de prata. Cada prata pesa 108. 6 mols pesam 648. Ou seja, todas as vezes que eu for recuperar a minha prata, 744 gramas dela, eu sempre vou recuperar 648. Mas o meu problema não é aquele valor. O meu problema quer recuperar de prata 7,44. 7,44. Eu não tenho essa quantidade toda de prata para recuperar, eu tenho essa. Eu vou conseguir recuperar quanto de prata? X. Que é a pergunta dele. Quanto de prata eu recupero quando eu tenho 7,44 gramas? Primeira coisa que eu vou olhar ali. Vou fazer essa conta. 7,44 vezes 648 dá 4.821,12 é igual a 744x. X é igual a 6,48. Quem tinha entendido já, percebeu que daqui para cá a gente dividiu por 100. Era a mesma coisa que você fazer isso aqui. Dividir por 100 também. Opa, Carol, já sei, a minha resposta é 6,48 gramas de prata quando eu quero recuperar
7,44. Não. Seria, porque essa quantidade é o seu valor, olha agora, essa quantidade é o seu valor teórico. É como se isso tudo aqui representasse 100% de rendimento. E não é o que você tem. Ele diz para você, olha aqui, ele diz para você que nessa reação toda, a quantidade de rendimento que você tem é 80%. Então, isso aqui, agora olha como que você resolve uma questão de rendimento. 6,48 gramas, teoricamente, corresponde a 100% do seu produto. Mas nesse meio do caminho se perdeu, alguma coisa caiu no chão. Geralmente num processo químico, evaporou gás, qualquer coisa desse tipo. E aí você não tem 100%. Aqui não é gás porque é prata, mas sei lá, caiu no chão. Não é 100% de rendimento, e sim 80%. Quando você tem 80% de rendimento, você vai produzir um pouquinho a menos. Você vai produzir um pouquinho a menos porque se perdeu 20 aí no meio do caminho. Quanto equivale 80% de 6,48? 5,2 aproximadamente. Isso daqui é o que efetivamente você tem de prata. Porque você tem uma perda de 20%. Isso é rendimento. Teu gabarito tem que ser 5,2 gramas de prata. Ou 5,16. Aqui é 5,18, que é a mesma coisa que 5,2 gramas. Isso é rendimento. A gente falou de caso geral. Eu deixo você com... Vamos fazer só mais essa. Só mais essa. Que é o contrário do rendimento. Na verdade, é rendimento também, mas é para você descobrir o rendimento. Olha aqui. O processo industrial de obtenção de soda barrilha, conhecido como processo Solvay, tem em sua etapa conversão por aquecimento do bicarbonato de sódio em carbonato de sódio. Tá aí. Admitindo que nessa etapa, 420 quilos de bicarbonato de sódio originaram 212 quilos de carbonato de sódio, qual é o valor mais perto do rendimento? Tira um print lá que eu não deixei tu tirar um print, por favor. Ó, vou escrever a equação aqui, rapidinho. Volta lá para mim, Ronzito. Primeira coisa, achei a reação. Meu primeiro passo já foi. Segunda coisa, vou ver se ela está balanceada. Vem para cá para a gente ver se ela está balanceada. 2 NAs, 2 NAs. 2 carbonos, 1 mais 1, 1 carbono. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. 3 mais 2, 5, mais 1, 6 oxigênios. Tá todo mundo balanceado, bonitinho ali. Agora eu vou ler o meu problema. Vou identificar qual a minha substância envolvida. Vou ler. Admitindo que nessa etapa, 420 quilos de bicarbonato de sódio, vou lá marcar ele. Bicarbonato de sódio tenha produzido, 212 quilos de carbonato de sódio. Aí eu vou lá no carbonato de sódio. Não uso isso para nada, não uso isso para nada. Carol, mas eu não sei quem é quem. Agora já sabe. Bicarbonato é o HCO3 com Na. Carbonato de sódio. Não poderia nem ser CO2 nem água. Gás carbônico e água. Em nenhum momento ele falou disso. Então você já saberia que é entre esses dois caras.
Aí eu vou identificar a grandeza. É correto afirmar, aí eu vou ler, volta para cá. Admitindo que nessa etapa 420 quilos. Aí eu venho aqui, eu já sei que eu tenho massa. Produzam 212 quilos. Adivinha o que eu tenho aqui? Massa também. Então a minha relação é de massa com massa. Na minha primeira linha, o que eu tenho é aquilo que eu tiro da tabela, aquilo que eu sei. Sódio pesa 23, estou tirando massa porque a minha grandeza é massa. Mais 1, mais 12, mais 16 vezes 3. Vou lá na minha continha. Dá 16 vezes 3, mais 12, mais 1, mais 23. Dá 84. Opa! 1 bicarbonato, vou conferir, vezes 3... mais 12, mais 1, mais 23. 1 bicarbonato pesa 84, mas eu tenho 2. Então, eu tenho 2 vezes 84. Isso aqui dá 168 gramas. 168 gramas disso sempre vão produzir 1 mol de carbonato, que vale quanto, Carol? 23 vezes 2, mais 12, mais 16 vezes 3. 16 vezes 3, mais 12, mais 23, mais 23. Dá 106. Quando eu uso 168 gramas de bicarbonato, eu sempre vou produzir 106 gramas de carbonato. Só que não é isso que ele quer. Ele disse que ele usou 420 quilos de bicarbonato e produziu 212. Ele quer saber se o rendimento foi de 100%. O que você vai fazer? Você vai descobrir quanto efetivamente 420 quilos produziria. O que você vai botar aqui? 420 quilos produziria quanto? Carol, mas ele já me deu o valor de quanto produziria. Mas é para você ver quanto realmente produziu, em porcentagem. Carol, eu posso usar grama, quilo? Pode. A sua resposta aqui vai ser em quilo. Multiplica cruzado. 168 vezes x, 168x. 106 vezes 420, 44.520. Dividido por 168, dá 265 quilos. Teoricamente, essa quantidade, que é 420, produziria 265. Ele disse que produziu 212. Produziu menos, não produziu? Então, teve uma perda aí no caminho. Qual foi o rendimento efetivo? 265 quilos seria a minha produção se eu tivesse 100%. Mas eu não produzi 265, eu produzi 212. É um pouquinho a menos. Quantos por cento isso representa? 212 vezes 100, dividido por 265, dá 80. Quer dizer que o meu rendimento, no final das contas, quando eu uso 420, teoricamente, eu deveria produzir 265. Mas eu não produzi isso, a minha questão já tinha me dito. Eu produzi menos. Se eu produzir menos, eu tive um rendimento menor, rendimento de 80%. E teu gabarito é gabarito letra D. Vai lá tirar um printão, por favor. E não se desespera. Eu te disse que lá no YouTube, no canal do ProEnem, tem uma playlist com os vídeos de estequiometria. Assista essa aula de novo. Vai lá, assiste o vídeo de caso geral e rendimento. Façam todos os exercícios. Você vai ver que você entendeu. Uma excelente férias a todos. Descansem. Façam isso. Vocês precisam para que na próxima semana a gente se encontre com o gás todo. Um beijo, uma ótima semana e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.